Bom dia, vamos abrir então em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Estou explicando a primeira parte desse versículo. Eu vou fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 8. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor, que como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. Vamos aos comentários, pode sentar, irmãos. A primeira coisa que tem que fazer é lembrar aos irmãos o que eu já tenho dito no texto. Os irmãos, rapidamente, lembra que Paulo foi para Tessalônica, aquela cidade lá, cidade culta, onde pregou o evangelho. Paulo era itinerante, irmãos, ele ia de lugar a lugar. Naquele tempo não tinha o conforto que tem hoje, o cara tem carro, né? Tem tudo, irmãos. Lá naquele tempo era ou ia de navio de um lugar para outro, ou andando, ou no animal, talvez cavalo, camelo, alguma coisa assim, né? E Paulo foi. E foi ele, Silas e Timóteo. Pregaram lá e houve um avivamento. O que não está acontecendo hoje. Hoje não tem mais avivamento. Nós estamos precisando. Né? As pessoas se converteram a Cristo. Hoje, quando pensa que é avivamento, a gente vê a miséria que tem hoje. O pessoal correndo para essas entidades onde elementos avarentos estão arrancando o dinheiro do povo, né? Ou então estão querendo se aparecer, porque a verdade não é pregada, tá? Ou então para show. O que tem hoje é show dentro dessa igreja. E o mundo gosta dessas coisas, dinheiro, sentimentos bons, músicas boas, esses rocks que estão entrando dentro das igrejas, já entraram nas igrejas, os roqueiros, né? Então, para ter um trabalho fiel ao Senhor hoje, então, custa um preço muito alto, irmãos, muito alto. Tá? E Paulo, o que nós estamos querendo ver aqui, é que Paulo foi lá e houve um avivamento. O que importa é isso. Pessoas se converteram a Cristo. Mas logo, Paulo dá no capítulo 2, o testemunho de como foi ele ali. Depois daquilo, irmãos, olha como Satanás, você percebe que Satanás nunca ataca um trabalho que não é de Deus. Você não vê pastores gananciosos sendo atacados. Você não vê. Não vê. Você vê, Satanás deixa quando o trabalho é dele. Quando ele tem todo o direito de ficar ali. Tá? O trabalho vai progredir, não vai haver problema. Mas quando o testemunho do evangelho chega, como chegou com Paulo e Silas e Timóteo em Tessalônica, logo irrompeu-se uma perseguição. Tá? E eles tiveram que sair da cidade, tiveram que ir para outra cidade próxima. E de lá Paulo ficou preocupado. Aí ele ouviu o testemunho de muitas pessoas falando o que houve em Tessalônica. Como aquelas pessoas se converteram a Deus, como eles abandonaram os ídolos. E Deus quebrou mesmo tudo isso, irmão. Conversão é assim.
Conversão é quando quebra o ídolo na vida. Qualquer ídolo. Né? E a pessoa passa a servir a Deus. Como nós vemos no capítulo 1. Eu não vou retomar aquele capítulo mais. Tá? O capítulo 1 fala que eles jogaram os ídolos fora. Aquela cidade era toda cheia de idolatria. Tá? Hoje, quando você não adora a imagem de Maria e a outros ídolos que inventam nessas igrejas, você tem idolatria aí ao mundo. Você tem idolatria a ídolos, tem cantores que você idolatra. Tá? Tem coisas na televisão que você idolatra. Quando a pessoa se converte, ela abandona tudo isso. De propósito. Né? Para quê? Qual o propósito? Nós vimos ali no capítulo 1. Porque eles passaram a servir ao Deus vivo e verdadeiro. E além disso, os corações deles estavam repletos de esperança. Porque eles esperavam do céu a volta de Cristo para levá-los. Está vendo? O desejo por habitar num lugar onde não há mais o que tem aqui. Mas vai ser lá no céu. Como é lá no céu. Né? É porque nós não chegamos lá ainda. Tá bom? Então Paulo ficou esplendidamente alegre, porque deu glória a Deus, deu graças a Deus pelo que aconteceu ali. Tá? Então, eu pulei, dei um salto do capítulo 1 até o capítulo 4, irmãos. Por quê? Porque o que mais está importando, não que o que tem aqui não seja importante, mas por ser uma coisa assim mais rápida para nós, eu pulei para o capítulo 4. Porque ali Paulo está terminando a carta dele. Os irmãos olhem o versículo 1, dá uma olhada. Ele diz com a primeira palavra, finalmente. Está vendo? Ele está terminando o assunto. Hoje a gente quase não escreve mais. Com esse negócio de e-mail, né? Antigamente a gente escrevia. Eu gostava de receber uma carta. Quando eu estava lá no Maranata, estudando, a gente recebia carta de um amigo, de um parente, né? Era tão bom abrir o envelope, estava ali aquela carta. Né? Hoje ficou tão sem graça, né? A carta era tão gostosa. Aqui nós temos uma carta, tá? E Paulo está mandando essa carta para os irmãos, mas a carta de Paulo não era, como é que você está? Tudo bem, estou contente e tal. Ele dá exortações. Ele pega a carta dele e transforma-se num pequeno livreto. Tá? Você vê o livro de Romanos, é uma carta, Romanos. Mas o livro é intenso, tá vendo? Paulo começa como uma carta, continua como livro e termina como uma carta. É assim que ele faz. Assim é Apocalipse e outras cartas que temos. Tá? Então, ele, aqui, nesta parte final do capítulo 4, Paulo vai tratar de assuntos importantes específicos. Né? Tem determinados assuntos que a igreja não precisa no momento. No momento da fome, por exemplo, você precisa de comida, né? Põe na mesa a comida. Né? No momento de perseguição, você precisa de entusiasmo, de persistência, de ficar firme, embasar sua fé na verdade, esperar a volta de Cristo. É isso que Paulo trata aqui, a partir do capítulo 4. Então ele vai envolver a igreja em quantos assuntos? Vou relembrar os irmãos. Primeiro, santidade. Ele vai falar sobre sede santos. E vai falar desse assunto mais concernente ao nosso corpo. Tá? Era o que aquela igreja, naquela cidade, necessitava de ouvir. Segundo lugar, ele vai falar sobre o amor fraternal. Dentro de uma igreja. Nota, quando a pessoa se converte, irmão, a vida cristã é numa igreja. Tem que ser, tem outro jeito. Hoje, essa militância esquerdista, irmão, socialista, estão fazendo tudo para as pessoas não irem na igreja. Tem um elemento chamado Caio Fábio, acho que você já ouviu falar dele. Ele luta ali para dizer, você é a igreja. Maristela é a igreja na casa dela. Tá? E assim por diante. Então quem pega isso, eu soube até de um pastor aqui em São Joaquim,
E fez isso, fechou a igreja. Faço igreja na minha casa mesmo. Irmãos, isso é extremamente perigoso. Tá? A igreja é uma composição, um grupo de pessoas tiradas do mundo, se juntando ali, formando um corpo. A igreja mundial, a igreja no mundo, não é o corpo de Cristo. O corpo é o corpo local. É onde nós estamos. Tá? A igreja espalhada pela face da terra é a família de Deus. Tá? Mas o corpo é onde você sente. Tá? Isso aqui tá meus dedos aqui, tá vendo? Faz parte. Tá junto com outros membros do corpo. É ali que eu sinto. Você pode olhar Efésios, Colossenses. Está tratando de um grupo local. Então, se você não vem para a igreja, você não interessa pela igreja, está provando alguma coisa errada na sua vida. Porque é importante isso. Tá? Então, ele vai falando ali sobre este amor fraternal. Tá? Amor bíblico. Não é sentimentalismo, não é beijinho, beijinho, tchau, tchau, não. Tá? Como acontece? É amor na prática, amor bíblico. Tá? E Paulo é intenso nisso. Até teve pessoas lá em Tessalônica que, uma vez que Cristo vai voltar, nem vou trabalhar mais, vou ficar esperando. E ele, na segunda carta, né, ele fala que quem não quer trabalhar também não coma. Ele é intenso nisso, né? Então, aqui no capítulo 4, depois que fala sobre o amor fraternal, aí ele vai falar sobre a volta de Cristo. Porque era o tema no coração daqueles irmãos. E Paulo tratou abundantemente sobre isso quando ele esteve lá. A Paulo anunciava mesmo. Ele fala sobre o arrebatamento da igreja. Aqui no capítulo 4, final do capítulo 4, ele fala sobre como a igreja vai ser arrebatada, como vai ser. É um mistério, irmãos, que nós vamos aprender aqui. Tá? Depois ele fala também dos perigos que aconteceriam e que está acontecendo hoje, sobre os dias finais. Sabe aqueles dias quando Cristo vai voltar? Ele assemelha aqueles dias como às 3 horas da madrugada. Normalmente eu acordo, hoje eu acordei às 3 horas da madrugada, né? Mas o meu celular me acorda 4 horas. Senão eu não consigo fazer tudo o que tem que fazer durante o dia, né? Mas sabe, aquele horário, nenhum barulho, né? Tem aquele vigilante que vai de moto lá naquelas ruas lá, parece uma hiena, né? Tocando lá, acordando a gente, né? Mas note, irmãos, Paulo usa esse tarde da noite como o que vai acontecer quando Jesus voltar. Quando ninguém está esperando. Os irmãos lembram da primeira vinda? Foi assim também. Ninguém esperava. Israel estava nas mãos dos romanos. E de repente, Cristo nasceu em Belém, ninguém ficou sabendo. A segunda vinda é a mesma coisa. Inclusive, eu vou tratar disso nessas 3 palavras: vinda, manifestação e aparecimento. E a diferença, tá? Vamos tratar disso quando chegarmos lá, naquele assunto. Aí Paulo trata aqui para, cuidado, para não pegar de surpresa muitos. Tem muitos que vão ser pegos de surpresa. Cadê a igreja? Foi arrebatada. E você não foi. Você está aí. Por quê? Você pensou que era crente. E não era. Né? Então, irmãos, ele fala, para ao invés de você ficar dormindo, ele fala aí, vai falar, cuidado para não ficar dormindo com o mundo. Tá? Então, irmãos, aí ele trata da vida cristã nesses últimos dias, e é tão importante para nós, né? Aí ele vai finalizar a carta falando sobre como é o nosso procedimento dentro da igreja, tá? No trabalho de Deus. Está vendo aqui que ele fala no versículo 12 do capítulo 5 sobre pastores e diáconos. Você está na sua casa,
Eu sou crente na minha casa. Rosa está lá. Agora eu vou ser crente só na minha casa. Eu vou ser tudo aqui. Mas lá não tem um pastor, lá não tem um diácono, lá não tem nada disso, não tem aconselhamento mútuo, não é um corpo. Né? Então, esse é o caminho para você destruir sua vida. Tá? Então, cuidado. Se você é crente e está agindo assim, Deus vai pegar uma boa vara e vai dar uma boa varada. Tá? As varadas de Deus doem. Dói. Ele, para pôr você no hospital, é daqui para ali. Ele, para jogar você numa situação difícil, é daqui para ali. Basta você continuar fazendo o que você quer. Tá? Então é importantíssimo, irmãos, essa disciplina. Quando você é disciplinado, é porque você é crente. Quando você não é disciplinado, é porque você não é crente. Então voltemos lá para o capítulo 4. Vamos lá? Rapidamente. Eu até demorei nessa introdução aqui. Eu quero tratar aqui, eu falei para os irmãos, sobre o que significa santificação. Eu vou sempre retroceder um pouquinho aqui, trazendo as memórias dos irmãos, o que eu tenho sempre ensinado. A Bíblia fala de salvação e santificação. Primeiramente é a salvação. O movimento que tem hoje normalmente fala de santificação, mas aquela santificação por fora, cabelo, roupa. A Bíblia não trata disso. A Bíblia trata primeiramente da cruz, onde o pecador é salvo. E aí imediatamente entra a santidade. Eu sempre trato aqui, irmãos, na Bíblia, o assunto em pauta é isto: salvação e santidade. Salvação sem santidade está indicando que não houve salvação. Santidade sem salvação não é santidade. Os irmãos estão vendo? Um está ligado com o outro. É a graça. A graça salvadora é a mesma graça santificadora. Ah. Se você pegar um menino na rua para criar, ele está lá jogado. Não tem pai nem mãe. Você leva para criar. Vamos ilustrar isso como a salvação. Tirou da rua. Mas lá dentro de sua casa, você vai tratar como filho. Você vai cuidar dele, ensinar bons princípios. Tá? E é uma ilustração muito simplória. Mas ela dá assim um realce ao que é salvação bíblica. Vai dar a você o entendimento disso. Então, o que Paulo trata aqui? Naquelas cidades, como aqui no Brasil, está acontecendo ultimamente, havia muito problema na imoralidade. É a expressão clara do pecado. Jesus disse que dentro do coração do homem habita a chamada na Bíblia porneia, de onde vem a nossa palavra pornô. Está dentro do coração do homem. É ali que está. O desejo infame pela imoralidade. É tanto que Paulo trata com a igreja de Corinto, lembra? A igreja de Corinto entrou isso porque foi aos poucos minando a igreja com problema de facção dentro. Tá? Quando a igreja tem pecado lá escondido lá dentro da igreja que não trata, outras coisas vão entrando. É assim que o diabo aproveita. Ele fica de olho. Quando ele vê que tem um fracassinho ali, ele joga uma semente do mal. É assim, queridos irmãos. Então, naquelas cidades como Tessalônica, havia muito disso. Onde há idolatria, há imoralidade. Os irmãos podem perceber. Tá? E o nosso país hoje? Qual é o tema central do nosso país? Sexo. Qual é o espírito da nossa época? Sexo. Os irmãos percebem? Quando eu falo espírito da época, é o espírito da época. E quando tem o espírito da época, cuide, porque aquilo é infame na vida. E você está prestes a cair. Pastores, membros de igreja, tudo. Os homens do mundo
e as mulheres, as moças, já são caídos nisso. Já vivem nisso, irmãos. Mas nós fomos libertos disso. Por isso que é chamado igreja. Fomos tirados disso. Tá? Então cuidemos, porque você está no corpo mortal ainda. Os desejos infames estão aqui, ó. Está dentro do nosso corpo. Você não pode dizer que estou livre disso. Não vai nessa não, porque é orgulho. E Deus solta. Você lembra o rei Davi, como caiu nas garras de uma mulher? E terminou cometendo um assassinato? E depois foi ruína para ele e para a família dele? Foi ruína para o reino. Ainda bem que ele humilhou. Você vê isso no Salmo 51. E confessou. Ele não estava nem aí, eu quero é Deus. Não estou importando com o meu palácio, com minha honra de ser rei, com minha coroa. Eu quero o Senhor. Salmo 51. Depois que ele ouviu o profeta falando para ele. Então, queridos irmãos, foi isso. E Paulo trata disso aqui. Ele requer... olha o versículo, irmãos. Versículo 3. Dá para a gente decorar esse versículo. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, tá vendo? Até aqui o meio do versículo, tudo positivo, né? E nós gostamos de coisa positiva. Hoje todo mundo das igrejas fala coisa positiva. Tá bom, mas tem as negativas também. Que vos abstenhais para fugir, correr da prostituição. Correr. Tá vendo? Porque é um fogo que pega você e queima mesmo. Se você brincar com isso. É uma serpente que está ali perto, escondida, pronta para lhe picar. E você vai sofrer as consequências. Tá vendo? Então, irmãos, isso não é de brincadeira. Busque socorro de Deus. Socorro. Meu Deus. Você que vive hipnotizado com YouTube, com outras coisas aí da internet, cuide que é ali que Satanás pega. Tá? Hoje não tem mais respeito por família não, queridos. Tem respeito para uma senhora, para uma mocinha, tá? Satanás estragou todo o ambiente no Brasil para destruir o lar. Já se até tratou sobre isso hoje. Ele quer destruir a família. Então a igreja é a provisão de Deus para isso. Para purificar o ambiente. E fazemos isso com nossa santificação. Agora, vamos lá. No versículo 4, até tratei na semana passada, que Paulo dá aqui, ele expõe o trabalho de cada um. Que cada um sabe possuir o seu próprio... No grego é vaso, não corpo, tá? É vaso porque Paulo está tratando disso aqui como um vaso. Até ilustrei sobre um vaso que você coloca na mesa e coloca flores. O seu corpo é um vaso. E Deus deu a você a bênção de ter o seu corpo e fazer habitar o melhor de Deus para você ali. Quem é? O Espírito Santo. Tá? É o tesouro em vaso de barro. Você sabe? Quando você tem um anel de ouro, um brinco de ouro, mulher, qualquer coisa que você tem aí, você vai guardar aonde? Você vai guardar em qualquer lugar? Não. Você vai guardar, talvez no cofrezinho que você tem muito guardado. Tá vendo? Mas Deus pegou o melhor dele. A terceira pessoa da Trindade. E fez habitação no cofre de barro. Fácil de quebrar, né? Tá vendo? Nosso corpo é o cofre de barro. Deus colocou ali. Então, proteja seu corpo. Tá vendo? Como? De que maneira? Veja que ele fala. Em santificação e honra. Essas duas palavras, elas vêm enfeitar a coisa. Primeiro eu me santifico. Isso aqui não é meu. Tá? Os irmãos sabem o que é isso. Quando você compra uma coisa para colocar na sua casa, uma coisa bonita, você santificou aquilo para dentro da sua casa. Quando você compra um carro para o seu uso, você santificou aquilo para ser seu carro, para ser um instrumento de levar de um lugar para outro. Tá? Isso é santificação, queridos irmãos. Santifica seu corpo. Ele não é seu.
Foi o oleiro que fez, você é barro. Santifica. Não brinque com seu corpo. Não use como instrumento do mal. Se continuar usando freneticamente, você está dando todo o sinal de que você não é crente. E o herdeiro do lago de fogo é chamado também de fornicário, de adúltero. Tá? Isso é o nosso Senhor que fala. E fala de uma maneira clara, nítida, dos herdeiros do lago de fogo. Ficarão de fora da cidade celeste. E honra, irmãos. Honra é que você vai, puxa vida, honrar seu corpo. E aí que vem, por favor, aí que vem o importante trabalho. Nós não embasamos aquela ideia de indumentária aqui. E, tem que ser o vestido da mulher tem que ser desse tamanho, a roupa do homem tem que ser... Isso aí nós não vamos tratar. Eu já vi igreja sobre isso. Mas não quero falar sobre isso porque vai resolver o quê? Se você não resolve o problema no coração, como vai resolver medindo roupa lado de fora? Nada disso. Igreja nenhuma deve sustentar que deve fazer isso. Cada crente. Aqui entra, é por isso que é importante o trabalho de uma igreja. Aí tem aquela irmã que é mais amadurecida. E sabe pegar uma irmã mais simples, mais nova da fé, e orientar. Olha, a irmã está vindo aqui com uma roupa, chama a parte. Uma roupa assim, assim, assim. Tá? É para honrar seu corpo. Eu vejo hoje como, quando eu entro lá no supermercado, eu vejo como as novas, até meninas novas, casadas, com a roupa terrível, irmãos, expondo a parte mais sensual delas. O homem crente tem que purificar sua mente. Que se ele vê, ele não vai pecar. Está vendo? Mas ela está expondo o seu corpo para pecado. Tá? Então, o conselho é vista de uma modo decente, porque os homens que procuram uma mulher digna, eles vão olhar isso aí. Os homens querem ver a pessoa, a mulher, no seu rosto. Quando eles olham e veem indecência para baixo, homens do mundo vão usar e jogar fora. Mas homens direitos que querem família, eles procuram mulheres decentes. Tudo tem seu lugar. Isso aqui chama honra. Agora nós vamos para culminar com o versículo 6. Tá bom, irmãos? E aqui importantíssimo. Ele vem nos atacar, esse versículo. Observe. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão. Vou pegar essa primeira parte aqui, porque ela vai tratar com os dois grupos dentro da igreja, os homens e as mulheres. Incrível, né? Mas trata. Observe bem, irmãos, que nesta matéria, Paulo está dizendo nesse assunto aqui, neste tema aqui, ninguém, e aí, irmãos, aqui não olha para o rosto de ninguém, se é rico, se é pobre, se é culto, se é ignorante, não importa. Deus não faz acepção de pessoas dentro da sua igreja, nem fora da igreja. Ele diz, ninguém faz duas coisas. Primeiro, ofender. Essa é a parte feminina. A parte do homem, digo. E defraudar é a parte feminina. Tá? Ofender é aquela atitude que o homem usa. Ele usa um tipo de pragmatismo nisto, para atrair mulher para si. O que ele faz? O homem não é atraído à mulher meramente pela roupa, pelo traje, não, é pela palavra, aquele uso é chamado pragmatismo aqui. Inclusive no grego usa a palavra pragmático aqui. E que com jeitinho ele atrai. E Satanás cativou tanto as mulheres hoje que elas querem ouvir. Nós temos liberdade para ouvir, nós queremos ouvir. Os homens fazendo isto, eles estão ofendendo. Ofendendo.
E lembra, nós os homens, é uma pena que não tem hoje homens que queiram chegar na igreja para ouvir a palavra de Deus. Tem milhares de mulheres aí fora, cercando os homens, colocando-se perante eles. Estão aqui, não quer? Cuidado. Sabe por quê? Porque Deus é vingador. Ele vai tratar. Se ele não deixou Davi encostado, um rei, um homem segundo o coração de Deus, Deus não deixou um ano lá, ele parado lá, tentando encobrir a coisa, tentando de achar que estava tudo bem, que nada ia acontecer. Se Deus não poupou um rei Davi, como irá poupar os outros? Deus não poupa. Essa é a primeira parte. Agora vem a segunda. Defraudar. Sabe o que é defraudar? É usar o seu corpo para, aí as mulheres, para provocar desejos sexuais dos homens, desejos que não podem ser satisfeitos de forma legítima. E aí é importante. Então, irmãs, não façam o que lá fora estão fazendo. Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Deus destruiu aquelas nações lá em Canaã. Por causa de quê? Por causa dessas coisas. Deus destruiu várias vezes Israel. Deus trouxe problemas sérios e destruição e morte em Israel por causa dessas imoralidades. No tempo de Jeremias, eu espero que vocês lembrem do livro de Jeremias. Estava acontecendo isso. E Jeremias fala que homens iam como cavalos atrás das mulheres, seus companheiros. Já imaginou o que está acontecendo hoje? E Deus fala ali, não hei de eu destruir uma nação, vingar de uma nação como essa? Vocês pensam que Deus não vai vingar o Brasil? Vocês pensam que os comunistas não estão nas mãos de Deus para serem usados para punir uma nação como essa? Tirar tudo que o povo tem para aprender? E trazer morte, fechar as igrejas, porque é uma profanação contra a palavra de Deus. Acordem, não brinquem. Então, mulheres, especialmente, Satanás ataca vocês. O que ele fez no Éden, ele está fazendo agora. O que ele fez com Eva, ele está fazendo agora. Tá? Pegando vocês. Então, não use o seu corpo para defraudar. Porque o texto claramente diz aqui que Deus é o vingador. Ele aqui não faz assim, eu sou crente. Ele vai tratar com você porque você é crente. E ele trata sério. Ok, estas palavras de exortações chegue a ter seu coração. Para você acordar, para você ser bênção nesta vida. Irmãos, tudo aqui vai acabar. Nós vamos um dia enfrentar a eternidade. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações nesta manhã.